Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Muito obrigado, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Trovejar do Silêncio. Nesse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: a qualquer momento de nossa experiência terrena, não importa que seja aos 9, aos 19, aos 90 anos, nós podemos empreender o retorno à casa do Pai. Mestre, como proceder esse retorno à casa do Pai? Como despertar espiritualmente? Muito bem. É o único assunto que nós tratamos aqui com vocês. Estamos exatamente apontando para esse lugar, para esse espaço. Aqui a complicação surge quando acreditamos que esse espaço é algo que pode ser visualizado na tela da nossa mente. Aqui, quando falo que estamos apontando para este lugar, a dificuldade surge quando você começa a acreditar que esse lugar pode ser imaginado pelo pensamento, como geralmente nós fazemos. Então, a ideia desse encontro com Deus, ou desta realização de Deus, ou desta entrada na casa do Pai, ou retorno para a casa do Pai, quando o pensamento começa a idealizar isso, nós naturalmente nos perdemos. Na verdade, já estamos perdidos, com base no pensamento. Então, a verdade de uma aproximação desta realização, desse despertar, desse retorno à casa do Pai, dentro da linguagem do Joel, aqui se trata de uma tomada de ciência da realidade daquilo que somos. O ponto número um aqui é que isso não pode ser visto no futuro. Então, aqui está o maior obstáculo, a maior dificuldade. Porque estamos lidando com esse instrumento, que é o único instrumento que nós temos, que é a mente, e tudo o que ela faz é se manter dentro de uma continuidade. Isso me refiro a essa mente egóica. Ela se mantém numa continuidade, nesse movimento, sempre no tempo, na ideia de alcançar, de se tornar, de realizar, de vir a ser. Então, está implícito aqui sempre para esta mente egóica, que é como o pensamento dentro de nós funciona, que esta realização é no futuro. Então, aqui a primeira coisa é abandonarmos esse futuro, essa ideia, porque é uma imaginação produzida pelo pensamento. Nesse movimento de amanhã ou num futuro próximo, encontrarei Deus, realizarei Deus, eu chegarei lá. Então, tudo isso não passa de uma imaginação construída pelo pensamento. Aqui o trabalho consiste em tomarmos ciência agora, aqui, nesse instante, desse movimento que é o movimento do eu. Inclusive, principalmente, esse movimento que o pensamento constrói em cima dessa ideia de encontrar Deus, de chegar até Deus. A realidade é que te encontra, a verdade é que chega, a verdade é que assume o espaço dela. Não se trata de ir até ela, é ela que vem. Então, colocando dentro de uma linguagem bem religiosa, bem simples, você não vai até Deus, é Deus que vem até você. Você não se aproxima da graça, é a graça que se aproxima de você. O ponto é que quando ela se aproxima de você, é para anular esta ideia de alguém presente.
O ponto é que quando a realidade de Deus chega, é para anular a ideia do eu. Então, a realidade de Deus anula a ideia do eu, desse sentido de uma entidade presente que se separa. Então, esse eu separado é parte de um sonho, de uma imaginação construída pelo pensamento. Podemos, a partir daí, aprofundar a coisa, explorar e descobrir a realidade. Mas perceba uma coisa, é sempre a partir desse instante. Então, nós dispensamos todo o movimento de ordenação baseado numa disciplina arquitetada e construída por um sistema do que deve ser feito, do que não deve ser feito, do que tenho que fazer, do que não tenho que fazer, o que devo praticar, o que não posso praticar, o que é, o que não é. Todo esse modelo em que o pensamento tem se firmado ao longo da vida, nesse movimento de construção positiva, ou seja, essa construção para chegar a um propósito, isso é completamente falso aqui. O detalhe é que, de uma forma como nós recebemos dentro da religião organizada, nessa assim busca ou procura por Deus, nos disseram o que fazer e o que não fazer. Nos disseram o que nós precisamos fazer. Então nos deram regras, nos deram mandamento, nos deram técnicas de meditação, técnicas de oração, todo tipo de coisa nos foi ensinado para termos esse encontro, como se a realidade de Deus, a realidade divina, estivesse no futuro. E através desse movimento, que é o movimento do próprio eu, do ego, nós pudéssemos alcançá-lo. Isso é completamente falso. Podemos, a partir daí, investigar a coisa. Vamos lá. Ô mestre, dentro dessa temática, a gente tem uma pergunta aqui de uma inscrita no canal, que ela faz a seguinte pergunta: Mestre, o buscador espiritual é o ego? Toda busca, Gilson, pressupõe a noção do tempo. Só é possível a busca quando existe o tempo. Há uma distância entre aquilo que está aqui, que aqui está presente, e aquilo que está lá para ser encontrado. Então, a busca pressupõe um movimento no tempo. Então, esse é o ponto número 1. Esse movimento se faz no tempo. Número 2, é o movimento daqui para lá. Então, esse movimento é de alguém, que é o eu, para a realidade divina. Então, a realidade divina está longe, está distante. Há esse eu e essa realidade, mas ela está longe, distante, e é necessário um trabalho para se chegar lá, um trabalho que se realiza no tempo. Então, são duas coisas completamente falaciosas aqui. A primeira é que a realidade não está aqui, ela está em algum lugar e que precisa ser nesse lugar encontrada. Isso requer a presença do tempo. A segunda é alguém, que é o eu, no seu próprio movimento, para encontrá-lo. Isso porque eu não incluí uma terceira coisa, que é o endereço. Esse eu, esse mim, esse ego, essa pessoa tem que conhecer o endereço. Então veja, a realidade não é essa. A realidade é Deus é a única realidade presente. E esse sentido do eu é uma ilusão que, quando investigada, quando compreendida de uma forma clara, essa ilusão se desfaz e essa realidade presente se mostra. Todo esse movimento é naturalmente um movimento criado pelo pensamento. Então, é como se ele tivesse um endereço, precisasse se mover daqui para lá
e pudesse, no tempo, encontrar. Portanto, isso é uma criação, Gilson, da própria mente egóica. Então, para essa pergunta, a resposta é sim. O sentido do eu presente é que cria o buscador. A realização divina, ela não vem por sua busca. Ela ocorre apesar da confusão da sua busca. Ela ocorre por uma ação misteriosa de algo que se aproxima e assume o espaço que é dela. Toda essa busca é a busca do ego. Na verdade, essa busca está presente em razão da insatisfação, em razão de algum nível de desconforto ou sofrimento. Repare que é só assim, às duras penas, que o ser humano se inclina para esta busca ou para essa procura. Mas essa busca ou essa procura não é a realidade da busca de um encontro com a verdade. O que o ser humano está buscando é um alívio dessa dor e um fim para esse sofrimento. Isso faz com que ele se mova, mas ele se move para onde? Qual é o movimento do pensamento, se não dentro dele próprio? Então, tudo que o ego pode fazer é buscar, e essa busca ainda está dentro do conhecido. Sim, é um movimento dele. Isso não é determinante para esta realização. Veja, aquilo que é determinante para esta realização é a presença desta graça divina, desse movimento de Deus para cá, e não qualquer movimento daqui para lá. Não sei se isso. Me parece que isso está bem claro. Você não pode encontrar a realidade. A realidade é que pode se realizar e se manifestar e se prontificar e se tornar real, como de fato ela é, nesse espaço que é dela já, aqui e agora. Não é o eu que vai fazer isso. Não é o movimento da busca que irá determinar isso. Ô mestre, comigo mesmo, eu muito busquei numa religião, numa doutrina, numa filosofia, mas a inquietação e o sofrimento sempre presente. Até que eu fiquei exausto da busca, porque muitas práticas, práticas de meditação, técnicas disso, técnica daquilo, e ainda existia, embora eventualmente há um conforto ou uma que parece ser uma paz, internamente se mantinha uma inquietação, um vazio, até que por essa graça aí o mestre me encontrou, e aí eu realmente senti que o fim da busca, mas um trabalho a ser feito. Esse trabalho de estar nessa atenção que o mestre tanto comenta. O mestre pode falar um pouco sobre isso para nós? Esse encontro com a realidade, veja, não é um encontro no sentido de alguém se encontrando com a realidade. É um encontro da realidade nela própria com ela mesma, para o fim desse alguém. Então, o trabalho consiste em tomarmos ciência desse movimento, que é o movimento desse alguém, desse mim, desse eu, desse ego. É um trabalho que ocorre nesse corpo e nessa mente. E o instrumento de aproximação para esse trabalho é a mente. A mente precisa se auto-investigar, ter uma aproximação dela mesma dentro desta observação direta para tomar ciência do próprio movimento, que é o movimento do pensamento, condicionado. Dentro desse modelo de sociedade, cultura, mundo, onde existe esse princípio equivocado de separação, de dualidade.
essa ilusão entre alguém presente e Deus distante, entre alguém presente e o mundo separado, alguém presente vendo pessoas. Então, é a ilusão de alguém numa relação com o mundo, como sendo o centro, como sendo esse que está presente, separado do mundo. Alguém presente numa relação com o outro. Então, há esse padrão de separação. Então, quando a mente se aquieta, descobre esta arte de aproximar-se dela mesma através da meditação. E meditação aqui, a base para a meditação é a compreensão do próprio movimento dela, que é autoconhecimento. Então, quando a mente se aproxima dela própria, ela começa a tomar ciência do próprio movimento ilusório de crenças, de opiniões, julgamentos, certezas, dúvidas. Então começa a se revelar todo esse padrão de comportamento na mente, que é o comportamento que sustenta esse movimento de separação, onde existe nesse modelo de comportamento, que é o comportamento egóico na mente, esse sentido de alguém presente, alguém pensando, alguém falando, alguém agindo, alguém se relacionando, alguém querendo se livrar de medos, problemas, dificuldades. Então, a ciência do movimento do eu, que é a ciência do movimento deste ego, esse é o trabalho. Esta ciência ocorre quando temos uma aproximação da verdade do autoconhecimento. Uma coisa importante, Gilson, que eu tenho colocado ultimamente é que esse autoconhecimento não é o autoconhecimento como eu tenho escutado as pessoas falarem por aí. Aqui eu me refiro a um autoconhecimento que revela a verdade, não um autoconhecimento para um desenvolvimento da pessoa, para um aprimoramento da pessoa, mas para a constatação da ilusão que se constitui a pessoa. Essa ilusão da qual a pessoa é constituída é esse modelo de condicionamento conhecido por todos nós, que é o condicionamento desta identidade egotista, separada, que se vê como uma entidade no tempo, no espaço, e desejando para si mesmo e procurando para si mesmo alguma coisa, em razão de uma insatisfação que ela traz, de uma confusão interna que ela tem. Haja visto todo esse movimento de pensamento, tagarela, dentro do ser humano? Então, ele sofre de todo tipo de conflito, de todo tipo de sofrimento psicológico, em razão desse modelo, que é o modelo dessa identidade egóica. Então, tomar ciência disso é ir além desta condição, que é a condição ilusória de ser alguém dentro desse movimento, que é o movimento da vida. Então, uma aproximação do movimento da mente requer que a mente descubra um espaço nela capaz de ter uma aproximação quieta e silenciosa desse movimento, que é o movimento inquieto e perturbado do eu, do ego, desse mim. Por isso, Gilson, nada melhor que ter uma aproximação em satsang. Porque em satsang há um espaço que se abre dentro do ser humano para que ele possa tomar ciência desta desordem, desta confusão. E esse espaço se abre em razão do poder da presença, do poder da própria graça. Então, é aqui que ocorre o trabalho.
Então, é um trabalho de ciência da realidade, daquilo que está aqui, nesse instante, nesse momento. E eu continuo afirmando, não é um movimento de buscar algo, mas é a ciência da constatação agora aqui, daquilo que está presente, se configurando como esta ilusória identidade, que se vê separada, que se sente separada, que se move de uma forma egocêntrica e separatista e em sofrimento, naturalmente, porque essa é a condição da identidade egóica. Essa é a condição da mente não observada, quando não há um trabalho em si mesmo. É isso. Ô mestre, tu comentou de satsang. Logo que eu conheci o mestre e passei a participar desses encontros de final de semana, esses encontros intensivos que são chamados satsang, eu tinha uma completa identificação com o pensamento. E como eu vinha num estudo religioso, espiritual, eu estava sempre alimentando pensamentos espirituais, né? Eu e o Pai somos um e etc. E ao chegar em satsang com o mestre, nos primeiros encontros que eu participei, foi ficando muito nítido como eu tinha essa identificação completa com esses pensamentos que eu trazia como espirituais. E não existia silêncio, existia uma tagarelice envolta a pensamentos espirituais, eu sou o que eu sou e etc. O mestre pode falar um pouco sobre isso? Sim, Gilson. Todos nós passamos por isso. Nessa busca ou nessa procura, tudo que na mente, no ego, nós conseguimos fazer foi nos acumularmos de informações teóricas, livrescas, desta assim chamada vida espiritual, dessa aspiração para a espiritualidade. E é claro, isso nos dá um acervo de informações, de conhecimento, naturalmente, de pensamentos sobre isso. Então, na verdade, a mente ela vive agitada. As pessoas no mundo ou que não têm uma inclinação de busca, elas têm a mente agitada por assuntos mundanos, por pensamentos mundanos, enquanto que as pessoas religiosas têm a mente agitada e muito agitada. Só que o que prevalece são pensamentos religiosos, pensamentos assim chamados espirituais. Mas veja, dá no mesmo. Porque teoricamente você pode entender tudo aquilo, mas são só pensamentos. Como pensamentos, isso te leva no eu, no ego, para esse mundo imaginário de uma futura realização espiritual, nessa busca. Mas você continua buscando e com a mente agitada. A verdade do seu ser é a ciência divina. E não há pensamento nessa ciência divina, só há sabedoria. É exatamente a ausência do movimento de inquietude que o pensamento sustenta. Então, o que ocorre é que quando nós temos uma aproximação de um trabalho como esse, algo novo começa a acontecer internamente dentro de cada um de nós. É como águas agitadas se acalmando. Então, o ser humano, vou colocar de novo, ele está numa inclinação para a mundanidade. Quando ele se torna um buscador espiritual, a sua inclinação é para a leitura dos livros sagrados, de ouvir falas, palestras, ensinamentos. E ele vai guardando tudo isso. Isso se torna um conjunto de imagens, memórias, conceitos e crenças dentro dele. E quando ele aprende a fazer afirmações, fazendo uso dessas palavras, isso pode até trazer uma certa tranquilidade em alguns momentos,
dentro da sua assim chamada busca ou prática espiritual, mas isso não resolve. Nós precisamos ter acesso ao silêncio deste ser que está presente nesse instante. No entanto, o silêncio desse ser se revela quando esse mim, esse eu, esse ego, essa mente condicionada, principalmente dentro da religiosidade, ela é afastada. Então, enquanto essa mente condicionada está presente, esse movimento de inquietude está presente, não há ciência da realidade. Não há como termos uma aproximação da verdade da meditação. É a meditação que revela esse silêncio de ser, que é a realidade divina. Mas essa mente tagarela, ou com pensamentos religiosos, ou sem pensamentos religiosos, essa mente tagarela precisa desaparecer. Compreende? E parece que é isso que ocorre quando nós nos aproximamos de um trabalho de investigação do movimento do eu, do ego. Então começa a ficar claro que tudo isso ainda faz parte desse movimento, ainda da mente egóica. Toda essa informação, todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, isso fica a nível de intelecto condicionado. Não causa nenhum impacto real de mudança, de transformação que se faz necessária. Compreende? Esse é o ponto. Ô mestre, nesse ponto, dentro dos estudos que eu tive, muito se fala que a nível intelectual não há mudança, mas quando há um sentimento daquilo que está sendo estudado, haveria uma mudança. O mestre pode trazer a visão do mestre sobre esse ponto? Esse modelo de sentimento, atrelado a um modelo já conhecido de pensamento, repare, ainda tem um fundo de condicionamento. Se o que você sente se explica ou se justifica por um modelo intelectual de conhecimento que você traz, o que você está sentindo é algo ainda induzido por esse modelo aprendido. Repare, isso é muito delicado, Gilson. Cada um, dentro do seu programa de conhecimento e, portanto, de condicionamento, tem experiências específicas desse fundo de conhecimento. Isso só nos mostra uma coisa, que o que estamos tendo aqui é um sonho. Repare que quando você sonha dentro da esfera do conhecido, ou daquilo que é reconhecido. Se é reconhecido é porque já é conhecido. Então a realidade divina, ela não se revela por pensamento nem por sentimento. É algo que está além do pensamento e além do sentimento. E ela não se revela para alguém. Esse alguém é aquele que identifica a revelação. Se ele identifica a revelação, essa revelação é só um reconhecimento do fundo dele. Então isso é parte ainda do conhecido. A realidade divina é uma quebra do conhecido. Então, quando ela se revela, não se revela para alguém, é o fim de alguém presente. Portanto, não se trata de algo que alguém pega, alguém compreende, alguém percebe ou alguém sente. Estamos ainda dentro de um modelo que é o modelo do conhecido, da mente que reconhece. Veja, é tão simples isso. Aquilo que é real não pode estar dentro daquilo que não é. O movimento do pensamento não tem realidade, a não ser a realidade do tempo. Ele só lida com aquilo que é conhecido. Ele não tem acesso ou não pode reconhecer aquilo que está fora dele. Então, toda a experiência está dentro do experimentador. Ainda faz parte do tempo, ainda faz parte do eu. Não é isso. Não é isso. A verdade não pode estar dentro do conhecido.
Se pode ser conhecido ou reconhecido, experimentado ou sentido, é por alguém. Esse alguém não pode ser a realidade. Esse alguém não pode estar na vivência da realidade. A realidade está fora desse alguém. É exatamente o fim desse alguém, com todas as suas experiências. Ok? Mestre, fechou o nosso tempo aí. Então, gratidão por mais esse videocast. E para você que tá assistindo o vídeo, já deixa um like, já faz um comentário trazendo perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E para você que faz sentido o que o mestre está dizendo, fica o convite para participar dos satsangs, que são esses encontros intensivos de final de semana. No primeiro comentário fixado vai ter o link do WhatsApp para participar desses encontros. Mestre, gratidão por mais esse videocast. E algo que acontece agora aqui não é uma prática de meditação, é a meditação na prática, aqui no viver, momento a momento. Então você tem uma aproximação daquilo que o Cristo falou, daquilo que Joel Goldsmith sinaliza em suas